Hello, 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 everybody! Estamos online para nossa primeira live! Uhul! Do ensino híbrido. Então, a gente tem um convidado muito especial mesmo. Olha a galera entrando, amores! A galera tá entrando. Hoje eu vou falar um pouquinho do meu convidado especial, que é o professor Stefan Rios, que foi meu professor da minha especialização em ensino de língua inglesa. Uma pessoa que eu admiro, que eu amo muito, que é um super professor e para mim é o professor dos professores, o mestre dos magos. É o professor Stefan Rios. Daqui a pouquinho ele tá aí, né? Porque ele tá me mandando WhatsApp agora, mas não tem como responder porque eu já estou online. Mas ele já deve estar entrando. E enquanto isso, olha, vou deixar a galera entrar, vou dizer que eu tô muito feliz de recomeçar as lives, era uma coisa que eu queria muito. Ó, chegou o meu professor querido, maravilhoso. E antes de eu chamar ele, dizer para vocês, fiquem conosco e vão dizendo que dias vocês gostariam, depois que passar toda essa semana de lives, que dia vocês gostariam que tivesse a live semanal. Ah, moleque! Aê! Ih, Olá, conquistando prof pouco casa! querido! Aê! Olá, tudo bem? Boa noite, boa Tudo noite. maravilhoso. E aí, tudo Seja bem? bem-vindo. Tudo Tudo bem. ótimo, graças a Deixa Deus. eu entrar na luz aqui. Opa, legal. Muito bem, boa noite, gente. Diva, deixa eu mais quem tá aqui. Pessoal, tô vendo aqui algumas pessoas já falando oi, né? E aí, Muito você tá legal. super animado? Já ouvi essa parte, você tava super animado, tava pronto para começar, né? Que legal, muito bom. Sim, E antes de mais nada, também, muito obrigado pelo convite. E Mr. S, pelo convite. E muito honrado também, né? Que é uma grande responsa, né? Vendo todos os outros convidados essa semana que você vai ter com outros profissionais top. Olha, pô, espero poder né, corresponder e pelo menos ajudar de alguma forma com as dicas, né, com ideias e principalmente com a troca. Acho que isso é mais importante, entendeu? E verdade, aí, você prof. está... Professor Stefan, não existiria semana de live sem você. Ainda bem que você está fazendo a big opening aqui, né? Que Conosco. fazer? Juliana falando mestre dos mestres. Ah, meu Deus, cara, que honra. Viu? Eu fico assim, hoje mesmo eu estava pensando e vendo o trabalho que você faz, outros professores também que estão ajudando outros professores, né? Professores ajudando outros. Acho que é isso. Acho que é nosso maior tesouro, nossa maior riqueza é essa troca, essa colaboração. E acho que vocês têm que valorizar quando tem uma comunidade como essa. Né? Acho que quando você tem isso, use, não abuse, mas use, contribua e faça, Compartilhe. compartilhe e faça com que essa comunidade se fortaleça, tá? Porque só dessa forma que a gente cresce mesmo. Né? Verdade. Entrando, legal, legal. E, Aline, prof, antes de mais nada, diga. foi possível para o senhor fazer planos para 2021 ou não? Planos, olha, posso ser bem sincero? Pode. Planos, olha, possível fazer planos pessoais, alguns, mas eu coloquei planos com um ponto de interrogação. Acho que Claudia falando, that's what makes a community. Com um ponto de interrogação ou usando aquele fluxo, né? Vamos dizer assim, como se fosse papel, um flowchart, né? Então, como se Sim. fosse um fluxograma. Então, olha, plano é isso. Se não acontecer, faça isso. Se acontecer, continua assim. Então, mais ou menos 2 ou 3 caminhos possíveis para dar continuidade. Né? Acho que é o que eu tenho feito. Mas tenho feito plano sim, acho que
precisa dar continuidade, se bem que muito eu considero 2021 como uma continuação de 2020 em alguns aspectos. A gente ainda não saiu do modo 2020, principalmente como professor, né? Ainda estamos no modo 2020, a possibilidade, claro, de continuar com aulas online, isso com certeza vai ser uma realidade para muitos, quando já imaginávamos, poxa, agora nós vamos rever nossos alunos, vamos poder abraçá-los e tal. Ainda não. Temos que ainda aguardar com bastante esperança isso aconteça. E você? Exatamente. Eu acho que esse início de ano está muito mais bagunçado do que o início do ano passado. Porque o início do Sim. ano passado começou todo mundo entrando no ano letivo assim, inocente, né? Com Sim. sangue doce, Só com muitas planejou o ano todo. expectativas, não sabendo exatamente o que pode acontecer, mas, claro, animados, empolgados, com muitas perspectivas, eu acho. Eu também, quando eu comecei em 2020, em fevereiro, estava super animado em conhecer os alunos, fazer trabalhos com eles, estava usando o Google Classroom já com eles. Falei, caramba, esse ano vamos arrebentar, eles vão fazer projetos legais. Eu já estava imaginando um monte de ideias para eles apresentarem usando algumas ferramentas, mas principalmente criando essa habilidade ou essa prática colaborativa entre eles. Então, eu estava com muita esperança e expectativa, não expectativa mesmo de colocar isso em prática. Veio a pandemia, tive que reorganizar algumas ideias e reestruturar, principalmente o fato de não saber se os alunos estavam realmente recebendo ou interagindo com esse conteúdo, porque não sempre tive retorno, né? Esse é o grande desafio agora, né? Acho que um dos E o pessoal que desafios... sempre me pergunta, gente, quem foi que tu te inspirou? Por que que tu começou a falar? Porque eu estava fazendo um curso de especialização e teve um professor que disse assim, agora eu quero que vocês façam um blog. Pra quê, né? Quem foi esse maluco, né? Quem foi esse Façam um louco? e-book, criem. Gente, aqui ó, o responsável, ó. Quem foi? Não conheço. Mas eu gosto muito de manter o blog, tenho blog também, e acabou sendo, de certa forma, uma saída, né? Uma válvula de escape para mim durante 2020, que eu falava das coisas de aula, de matéria, conteúdo, ideias, atividades que a gente pode fazer com os alunos, e algumas reflexões. Então, o blog foi realmente providencial, poderia dizer. Foi providencial e, ao mesmo tempo, bom, porque também, como eu incentivei vocês também a usar na pós, falei com os alunos também, mesmo tendo aula remota, não, escreve um blog, escreve um journal, né, como se fosse um diário, mas um diário reflexivo. Então, coloque tudo que você pensa em relação ao conteúdo que você acabou de ver, rapidamente faz um rascunho do que você pensa a respeito do conteúdo que a gente cobriu agora e o que mais falta para realmente você dominar aquele conteúdo. Então, puxa, usar, e quem ainda não começou a usar, faz isso, faz um blog mesmo, não precisa ser blog de fato, pode ser outras ferramentas, pode ser um Padlet, que você vai juntando as ideias que você tem, já, considerações, o próprio Google Slides, ferramentas bem simples, e vai registrando isso para você poder, pelo menos, refletir e ver essa evolução. E é importante a gente também ver como você tem passado ao longo desse período. Então, eu fui jantando e fui escrevendo, tentando escrever pelo menos todo dia, postava alguma coisa, e eu voltava, caramba, olha quanto eu escrevi. Olha, dá para fazer um livro, hein? Quem sabe? Mas foi isso.
E para a gente dar a introdução ao nosso assunto, né? Sim, O vamos. que é ensino híbrido? Professor, o senhor percebeu que existe muito gente misturando o sentido de ensino híbrido com o que está sendo oferecido agora em 2021 nas escolas regulares? Aliás, mistura, sim. Mas a mistura não é uma questão ser uma coisa ruim, vamos dizer assim, né? Juntos e misturados, como muita gente costuma dizer. Mas o conceito foi, de certa forma, teve uma releitura. Teve. Inegavelmente. Por quê? Acho que também, quando nós falamos em ensino remoto, até o próprio, a ideia do ensino remoto também teve uma mudança. Porque por ser remoto, há planejamento, há uma estruturação, há toda uma organização do que vai ser feito. Quando começou a pandemia, não teve isso. Não tivemos tempo de pensar. Tanto que todos, como se tivesse, a gente foi, o que aconteceu como se fosse o primeiro dia de natação. Você chega e imagina esse seu instrutor, que é, né, casca grossa, chega lá e joga você no lado fundo da piscina. É isso que aconteceu com a gente, ó, se vira. E aconteceu isso. Tá? Então, o ensino remoto emergencial, foi emergência, foi coisa que precisávamos fazer ajustes, adaptar, sabe? Então, o ensino híbrido, no modo tradicional, vamos dizer assim, seria essa mescla entre aulas presenciais e atividades feitas em casa, né? Atividades fora do ambiente físico, né? De ambiente físico, onde você é, realmente tratava do assunto, tinha aulas ainda, de repente, expositivas ou não tão expositivas, mas há atividades que poderiam ser feitas em casa, que seria uma continuação, estudo extra, vídeos, várias atividades, não importa o tipo, mas era para continuidade dos assuntos. E você tem também semi-híbrido, semi-presencial, chamava, né, semi-presencial. Eu lembro ter feito um curso dessa forma e a gente tinha sempre uma interação online, plataforma, um LMS da vida, né, um AVA, e né, no último, na sexta-feira, era quinzenal esses encontros, então na sexta-feira nos encontrávamos para conversar, é, estender um pouco, explorar ainda mais o que foi discutido ao longo daquelas 2 semanas. E a interação presencial dependia muito da participação do aluno em casa. E nem sempre todos participavam, nem sempre as pessoas liam o conteúdo, mas é justamente isso. E hoje a gente tem essa mistura de ensino híbrido, é, aula online, aula síncrona e assíncrona. Isso que tem sido mais ou menos usado como sendo híbrido. Não deixa de ser, mas ele tem um formato diferente do que foi realmente, vamos dizer assim, normatizado, né, muitos anos atrás, 2010, 2009, já se falava em ensino híbrido. Tá? Mas o que me deixa preocupada de fato é o que algumas escolas estão fazendo, por exemplo, dizendo assim: ah, nós vamos fazer o ensino híbrido. O que, que é o ensino Certo. híbrido que eles estão se referindo? É que ter ao mesmo tempo, alguns alunos na sala de aula presencialmente e alguns Sim. alunos no computador online. Como o professor vai dar Ah, conta disso? bom, vai ter que dar, mas não seria nem uma coisa nem outra, né? Não chega a ser híbrido. São participações Não é nem diferentes que você. presencial, não é híbrido, não é online. Sim, sim. Que você tem aulas ao vivo, que seria um formato de uma aula ao vivo, com a Isso. participação de pessoas que estão, por questões geográficas ou outros motivos, não podem estar presenciais, né? Participando presencialmente. Mas é uma aula normal, né? Tanto que o professor vai dirigir ou vai se dirigir tanto ao quem está na sala como quem está em casa, vai tirar dúvida dessas pessoas em sala também. Então, não deixa de ser uma aula propriamente dita.
né? Mas a gente sabe que às vezes o nome, dando um nome diferente, isso valoriza, tá? Valoriza o É. trabalho e torna um pouco mais interessante para quem de repente não conhece. Leigo, poxa, ensino híbrido, interessante, então deve ser assim, tá? Então Eu acho tenho que recebido muitas essa escolha. mensagens de professores desesperados que não sabem o que fazer, Sim, que não sabem o que fazer nesse momento, né? Então, assim, o que é sim, a minha sugestão? Depois eu vou pedir a tua sugestão, prof. A minha sugestão é a perfeito. seguinte: se tu tiver alunos online e presencial ao mesmo tempo, e as duas pessoas ao vivo, ou seja, assim, os alunos que vão assistir em casa, eles não vão assistir uma gravação, eles vão Não, assistir ao ao vivo, mesmo né? tempo, isso, ao Ao vivo, mesmo isso. tempo. Então, eu acho que cada grupo tem que ter o seu roteiro de atividades, né? Claro que não vai ser possível, por exemplo, para educação infantil não vai ser possível, né? Para Isso, primeiro ano e segundo ano não vai ser possível. Mas de terceiro ano, quarto ano em diante, tu tem que ter um roteiro para cada grupo, um roteiro de grupo para aula online e um roteiro para o grupo para aula presencial. isso. Essa é a sugestão que eu venho dando. E o professor fazer a chamada também, que isso é importante, pode parecer Uhum. bobagem agora, mas é importante. O professor fazer a chamada e especificar quem está online e quem está presencial. Por que eu acho isso? Porque depois vai sempre estourar no professor, o fulano não aprendeu nada online, mas estava na aula presencial, né? E vice-versa. Sim, e vice-versa. Não, mas é perfeito. Assim, você começando a ideia do roteiro, e esse roteiro envolvendo não só atividades, até definindo a questão de interação, como se como vai se dará essa interação, em que momentos haveria participação dos grupos, quem está online, que momento se poderia fazer uma pergunta, abrir o microfone, em que momento a participação de quem está em sala, de não fazer muita bagunça para não atrapalhar a gravação. Então, sabendo isso, e claro, o professor precisa planejar muito bem sua aula, saber o que vai acontecer em cada momento. Então, esse roteiro ajuda, o professor ajuda o aluno também a participar. Para os pequenos, realmente não teria como você passar esse roteiro mesmo, de repente, por escrito. Mas tendo, se possível, os pais responsáveis como parceiros nisso. Tá? De também colocar, olha, eles vão fazer dessa forma, quem está em casa, a gente vai passar para eles também, eles vão receber todo o material antes, se puder, faz algumas perguntas para seu pequeno antes ou depois da aula, para a gente ver como ele está evoluindo, para você ter esse feedback do como eles estão interagindo com o conteúdo, do que foi dado em sala. Tá? Então tem que ter esse momento não só de aula, exposição de conteúdo ou discussão, mas momento de dúvidas, ou quem está em casa fazer a pergunta para quem está na sala e vice-versa. Tá? Então faz esse desafio. Eu gosto também de fazer um roteiro assim, de incluir esse roteiro, quem está online, como sendo teacher observer. Eu não falo que são observadores, mas eles vão meio definir o que eu fiz, meio narrar um pouco o que foi feito em sala de aula. Né? Como foi desenvolvido aquele conteúdo, eles vão reportar isso como se fosse um diário, e isso vai ser parte da entrega. Então, eles depois trocam isso no Google Doc. Quem está em sala, depois em casa lê e verifica, não, mas aconteceu isso mesmo? Olha, não vi, não lembro. Então, isso gera uma discussão e eles trocam ideias nesse Google Doc sobre o que foi a aula. Até, e também acaba suscitando dúvidas como dever de casa. Mesmo quem estava em sala, nem lembra o que foi passado. Não, não foi isso, foi essa página, não, ele falou assim, ele falou assado. Então, aproveita esse momento para fazer uma troca interessante, interação entre quem está em casa e quem está, mas principalmente estabelecer esse roteiro de, eu diria, comportamental, né, de interação, que você espera de vocês, quem está em casa, que espera de vocês, quem está assistindo, tá? Então, que fazer a pergunta, então, tenta fazer a pergunta, fala alto, porque a gente pode captar esse áudio falando no microfone, ou eu vou repetir a pergunta para quem está em casa. Então, por favor, tenha paciência. Então, gera uma certa paciência e uma colaboração de todos,
para que isso seja interessante para todo mundo. Entendeu? Viu, pessoal? Porque que ele é o mestre dos mestres? Ele é o mestre de pegar o limão e fazer uma limonada. É isso aí. Meu sol, já tive uma ideia aqui, ó. De repente, Sim. pegar o pessoal online, os grupos online, fazer uma apresentação para os grupos presenciais e eles têm que tomar nota sobre a apresentação e vice-versa. Exato. Aí faz essa troca. A Aline está perguntando se live ficará salvo. Ficará salvo, Aline. Vai ficar no Vai ficar salva, IGTV. sim. Sim. Não, aí você... Porque a gente fazia isso, às vezes, não sei se você já fez isso nos tempos, né, de aula presencial, às vezes fazia isso com vídeos, né? Então, passava um vídeo, mas mandava metade da aula, da turma para fora da sala e outra metade assistia 5 minutos. Aí eles voltavam, a outra que estava lá fora, e eles tinham que reportar. Ah, eu vi isso, vi aquilo, foi isso no vídeo. E aí, depois assistiram para tirar essa dúvida, certificar se era isso mesmo. Então, pode momento de storytelling, uma forma de também criar perguntas sobre o conteúdo, né? Pode virar também um desafio de assessment, onde quem está em casa tem que fazer um quiz para quem estava assistindo presencialmente, e vice-versa. E aí se jogam, faz um Kahoot, faz um quiz, e eles lançam os desafios para o grupo. Né? Pode ser depende, um desafio só, um quiz criado colaborativamente, cada um bota uma pergunta, quem está em casa, e tem um documento compartilhado. Vamos lá, vamos jogar as perguntas. Eles jogam, um fica responsável por anotar, organizar, vai lá. Tá? E Show. também pode dividir as tarefas. Né? Cada um fica responsável por anotar as perguntas dos alunos. Um fica responsável para fazer anotações das resoluções do quadro. Outro fica responsável para ajudar a tirar dúvidas. Enfim, de acordo com o conteúdo que você vai elaborar, você pode delegar papéis para cada aluno. E eles vão adorar isso, né? Achar que, poxa, meu papel é importante, isso contribui para toda a dinâmica da aula, não é só o professor. Porque imagina, já voltando a essa ideia da aula presencial, né? O professor tem que estar no quadro, ele tem que escrever no quadro, e ainda tem que olhar o computador para ver se tem perguntas. De repente, os alunos estão lá em casa com as câmeras desligadas. Então, peraí, tem que ver se eles estão lá. Então, eu posso, de repente, delegar um dos meus alunos, olha, você vai ficar acompanhando o que está acontecendo. Se tiver alguma pergunta online no computador, você me reporta, você anota tudo. Tá? Mas, de novo, estabelecer as regras. O que é para fazer. E isso vai também impactar nas suas participações. Isso vai valer, vamos dizer assim, nota, mas é uma nota formativa. Então, participação tem a ver com executar o papel que foi designado, contribuir para, né, toda a dinâmica da aula. A gente pode definir esses critérios. E eles recebem pontos, eles se autoavaliam, e também você avalia os alunos. Momento perfeito para estimular a autonomia e estimular Sim. novos líderes, né? Também, porque você começa a perceber capacidades, quais os talentos de cada um. E o que me espanta sempre vamos dizer assim, o rigor, o grau de complexidade das perguntas que eles mesmos criam, às vezes. Às vezes você fala assim, vocês vão criar perguntas para testar seus parceiros. E eles vão lá, fuçam, sabe? Brotam umas perguntas que nem eu faria. Caramba, eu não colocaria essa pergunta na prova. Mas eles vão lá e colocam. Gente, vocês são maldosos, vocês são demais. Mas eles gostam disso, desses desafios, principalmente adolescentes. E eles usam o mesmo rigor para corrigir os colegas, né? Não, eu não dou meio certo, tá tudo errado. Isso, tudo errado, vai assim. E eu, né?
bom dia, eu vou lá, considero que ele respondeu parte da pergunta, eu vou dar meio ponto. Não, ele vai lá assim, ó, fora, errado, errado. Eu falei, gente, uau, severa. Ainda bem que quem é o professor de fato sou eu, né? Que se fosse, eu brinco com eles, mas é legal isso. Você vê que eles levam a sério. Tá? Então, uma vez dado esse desafio, dada essa oportunidade, eles levam a sério sim. Né? Acho que lá, tem gente que vai dizer, mas eles não estão interessados. Se tiver motivação, se tiver realmente interesse, eles vão atrás. Vão sim. Então, isso seria uma, uma sugestão, porque o ideal dessas aulas que você menciona teria que ter um monitor, um professor monitor que ficaria responsável para apurar, coletar todas as dúvidas quem está online. E o professor fica livre para realmente conduzir sua aula e interagir com quem está na sala. Mas, claro, a gente sabe que por questões de pessoal, questões financeiras, enfim, isso não vai acontecer, isso é o mundo ideal. Então, saindo da utopia, vamos, né, voltar para a nossa realidade, expectativa e realidade. Né? E mesmo assim, né, professora, a gente está falando aqui desse ensino híbrido que não é o ideal, porém é Sim. possível de dar uma aula numa escola particular. E as escolas Sim, públicas que nem terão essa possibilidade, que vão ter um também. rodízio, que o aluno vai estar uma semana na aula e outra semana não. Imagina a desorganização que isso vai causar para o próprio Uhum, aluno, para as sim. famílias, para a escola, mas que é a única possibilidade que se apresenta no momento. Exato. É aquela frase, né? O que temos para hoje, né? Aquela famosa o que temos para hoje, vamos que vamos, né? Mas nesse caso, claro, vai de certa forma o professor repetir um pouco os conteúdos, porque ele vai ter que fazer isso duas vezes, né? Pelo menos turma A, turma B, né? A mesma semana. Mas é pensar como um aluno. E mesmo não sendo híbrido, síncrono, assíncrono, a gente precisa pensar nesse UX, né, que é o User Experience. Pensa como o aluno vai perceber esse conteúdo. Se ele estiver online, ok, então como ele está enxergando isso? Se ele tiver, sim, não tem internet, e ele vai receber isso impresso, precisa ser muito bem, muito claro, organizado de forma que ele consiga fazer, o aluno consiga fazer a pergunta própria. Tem as instruções, tudo bonitinho, mas não gera dúvida. Uma vez gerada a dúvida ou a incerteza, isso só cria resistência. Aí o aluno fala assim, não vou fazer mesmo, não estava afim mesmo, não tem internet, pronto, não vou fazer. Então, se você tem que fazer isso realmente de forma, né, que vai ter que ser impresso, então pensa nessa estrutura, pensa no formato, é, não pode ser, de repente, muita cor, porque de repente vai ter que imprimir preto e branco. Uma coisa bem simples, tem figura, mas figuras, né, que são nítidas, que conseguem realmente passar a mensagem, é, a letra bem, né, legível, tamanho de letra, tudo. Você tem que pensar nesses casos. Uma outra opção também é pensar no áudio. Então, vem falando também que o pessoal começa a pensar como se fosse um podcast. Então, parte da sua aula pode ser por áudio, já que eles, de repente, não vão ter internet. De repente, esse áudio pode ser passado por WhatsApp, depois ele escuta, e você dá todas as instruções, comentando o livro por áudio, fazendo um formato de story. Olha, uma vez um aluno, um fulano que começou assim assado, vamos, né, por parte. Mas acho que tendo áudio, tendo a parte impressa, você tem que pensar nisso, pensar na experiência do aluno, como ele vai receber isso e o que eu posso fazer para facilitar. Tá? Mas fala, você ia fazer uma pergunta, eu acho. Sim, eu adorei isso, porque assim, o que acontece? Por mais difícil que pareça, o professor e a escola tem que se organizar da seguinte maneira: quando o meu aluno estiver presencial,
ele tem que ter a possibilidade de, com o Wi-Fi da escola, baixar as informações para a próxima semana que ele estará em casa, né? Isso, Então, assim, exato. a escola vai ter que se organizar muito bem nisso, abrir o Wi-Fi para os alunos quando eles estiverem no presencial para Mais se presencial. organizar para a próxima semana que estiverem na casa. Que daí não vai Isso. surgir esses impedimentos. Ah, mas eu não tenho internet para baixar o podcast do professor. Mas aí tu baixou na escola, né? Isso, baixou na escola, está tudo lá. Então, requer realmente mas um planejamento com bastante antecedência, nossa, de ter tudo esse conteúdo já. Eu confesso, às vezes eu fico um pouco, não, acaba não fazendo, mas, claro, faço, mas eu sou muito de criar, né, de forma muito mais espontânea e fazer esses conteúdos com muita antecedência é, exige realmente mais Complicado. disciplina. É complicado, mas tem que fazer. Pelo menos você tem um esboço que você depois pode adaptar, editar, mas tem que ter um esqueleto já pronto. Tá? Se for, vai lá no Google Drive, já tem um arcabouço mesmo de atividades que você vai fazer, né, com início, meio, fim, pelo menos, para você não ter esse problema depois, vai ter que começar tudo do zero. Bom, pelo menos isso você pode reproduzir, usa o Jamboard, usa próprio Drive, usa um form, que você pode editar o form de qualquer maneira, fazer uma cópia do form e aproveitar com várias pessoas. Aí a pessoa fala, não tem internet public schools. Exatamente, não tem internet em algumas escolas públicas, a gente sabe disso. Então, é o jeito de liberar o Wi-Fi, se tiver, o aluno baixa, se não, é impresso, vai imprimindo mesmo, Leva o uh, pacotinho da leva o semana que tiver pacote, presencial, né? isso, já pronto, como se fosse um kit de estudos, né? É. Um material que o aluno vai ter que levar para ele estudar. Tá? No caso eu vi exemplos de algumas escolas, professores usando rádio, porque não tem internet. Então, tenta usar rádio, quando possível, transmitir via rádio. Também é possível enviar alguns, não sei se você tem linha telefônica, um celular pelo menos, a SMS gratuita. Então, condensar, como se fosse um tweet mesmo, né? Mas o conteúdo, né, em 160 caracteres. Então tem que ser bem sucinto. E mandar isso para o aluno, acompanhado de material impresso. São coisas que precisa realmente achar a melhor forma. Não há uma solução mágica e única para todos, porque são realidades bem distintas. Tá? O que não pode, na minha opinião, acontecer é o aluno ser ignorado por completo. Aqui na minha Exato. cidade, a prefeitura foi bastante criticada, mas por uma parte eu compreendo o posicionamento, né, do Sim. secretário de Educação, porque o que aconteceu? Para essas crianças que não tinham acesso absoluto nenhum, nem telefone, nem internet, absolutamente nada, a prefeitura mandou alguns professores na casa desses alunos, e em parte eu compreendo, eu sei que o professor estava se expondo, mas eu Sim. compreendo porque eles não quiseram abandonar aquela criança que não tinha. E assim como mãe eu entendo, né? E vou entender sempre. Claro, E como claro. mãe também eu já me preocupo agora, nesse momento, que o problema do meu mais velho, eu tenho um menino de 13 anos, o problema do meu filho não vai ser para a escola, né? O problema do meu filho vai ter quando ele está em casa, na semana de casa, fazendo as tarefas. Esse é o desafio. Esse é o problema. É muito bom. Tentar fazer aí como, né, manter essa rotina. Porque também o que vai incorrer? O aluno está em casa uma semana e está na escola uma outra semana. Psicologicamente, o aluno pensa que está de férias. Se Exatamente. ele vai dizer, não, você vai estudar em casa. Chega em casa, já vira a chave, eu vou relaxar um pouquinho. Então, isso tem que ser muito bem discutido, trabalhado, mostrar a importância de dar continuidade, que se ele não estudar em casa, ele vai sentir essa falta
vai fazer falta para ele quando ele voltar na outra semana, tá? Então, isso também precisa ser muito bem trabalhado, mas eu gostei que você falou de realmente de professor que vai tentar, vai de todas as formas tentar chegar aos seus alunos, porque ele não quer deixar ninguém desamparado. E o coração do professor é igual, como você falou, é mãe e pai, poxa, caramba, o que nós não estamos fazendo? Você sente falta, você tenta ajudar da melhor forma possível, você, poxa, quer saber se tem como mandar, se eles estão recebendo conteúdo, material, então isso é válido. Né? Então, professores aqui, vocês provavelmente todos merecem um prêmio, que acho que eu sei que muita gente se desdobrou, foi um esforço sobrenatural para ajudar esses alunos. E mesmo, acho que também a gente fica assim, pô, mas às vezes o aluno não está nem aí, ele não acessa o material, nunca entrou, nunca usou o Classroom, não fez uma atividade. Talvez sim, eu não sei, de novo, a gente não sabe, mas é importante saber realmente como está chegando a cada aluno, se está chegando, e ver o que pode ser feito para ajudá-lo. Né? Então, Eu acompanhei bastante a angústia de alguns professores que, sabendo que algumas coisas não são fáceis de se compreender e ensinar no presencial, sim, ficaram extremamente angustiados no online, né? Eu acompanhei sim, bastante essa angústia, né? Do professor querer pegar na mão do aluno para ensinar, porque quem quer ensinar, quem ama os seus alunos, é assim que quer fazer, quer tocar, quer pegar, quer abrir a cabecinha e botar isso. lá dentro para aquela criança aprender, né? É assim Com que a todo gente carinho, pensa, né? com todo Com carinho, todo com certeza. carinho, bota lá, e ainda bota um docinho, bota uma lembrancinha, bota mais um chocolate e tal. Mas, acho que você lembra, né, né, que chama, isso é Telecine, não, Telecine não, oh meu Deus, Telefuturo, né, eu lembro que passava essas aulas online pela TV, É aulas não nascido online, aulas 2000. pela TV. É. Isso, confundindo tudo aqui agora. Mas era por televisão, né? E acho que por isso, tendo o áudio, se possível, gravar esses áudios ou mandar mensagem, alguma coisa que ele possa ouvir pela sua voz, vai fazer muita diferença. Tá? Acho que ele não tem internet para baixar um áudio, que é um podcast. Quando ele puder, eles têm telecurso, obrigado. Eu estou pensando em Telecurso telecine, 2000. Isso aí. telecurso, é isso aí. Aí, telecurso segundo grau, tá vendo? Mas naquela época não existia internet. Pessoas estudavam por correspondência, estudavam por televisão, por rádio, distance learning. Então, essa ideia de ensino à distância não é de hoje. Isso já existia, já existia. Então, a gente precisa só adaptar o que pode, a gente precisa ter na mão. E como eu falei, já que não tem online, não tem internet, ok. Então, se tiver como baixar um espaço com Wi-Fi, baixa o áudio e deixa lá. Tem algumas plataformas como o Deezer, Spotify. O Deezer eu sei que ele funciona offline. Então, ele tem como manter isso offline. Então, uma vez que ele consegue denunciar a idade, e uma vez que ele consegue o Wi-Fi, não tem problema. Uma vez que ele consegue o Wi-Fi para baixar, fica lá, né, armazenado. Tá lá, acabou. E Né? uma dica que eu dou, eu tive uma aluna em 2020 que tinha uma internet precária na região que ela morava, que eu partilhei da mesma angústia, porque era quase minha vizinha, né? Uma internet precária, a família sofreu o ano inteiro com a internet, e a mãe nos ligou desesperada, dizendo, eu não sei o que eu vou fazer, porque tudo que é indicado na aula ela não consegue Internet. assistir o Netflix, ela não consegue baixar as músicas, ela não consegue ver os filmes, que eu faço? E eu disse assim para ela, eu não sei, não tenho resposta para te dar agora, mas eu vou resolver, essa é a minha promessa. O que eu fiz? Eu
né, como a diretora da escola, como instituição escola, comprei uma pendrive de 8 GB, 8 Opa! GB, Aham. baixei todas as músicas, vídeos, séries possíveis e imagináveis que eu sabia que ela estava utilizando em aula e entreguei nas mãos da aluna, né? Esse ano foi a primeira a se rematricular. Então, assim, não Ah, existe barreira quando tu quer atingir o aluno. claro. Uma pendrive resolveu o problema Você dela. acha um jeito, E né? ela Acha um conseguiu jeito. estudar. É. Isso. E acho que voltando, claro, tem pendrive. CD, se tiver, bota um CD, gente. Olha, quem pessoal dentro de CD, grava um CD com todos os áudios, mas também telefone, se possível. Né? Pegar o telefone e ligar, falar com o aluno. Não sei se você sabe, mas acho que tem algumas cidades pelo Brasil que teve uma história, um projeto chamado Histórias por Telefone, que eu participei. Ainda participo, mas participei do início da pandemia, e a ideia é ligar para pessoas idosas que moram sozinhos, que não têm contato com pessoas, e por telefone você conta história, fala, é, canta uma música, enfim, qualquer coisa. Por que a gente não pode fazer a mesma coisa com a nossa aula? Pegar essa aula e conta, olha, vamos pegar, você está com o livro aí? Pega o livro, vamos lá, a página e tal, e vai narrando junto com o aluno. Como você falou, pega na mão. Então, essa mesma ideia de o estar presente, né, que a gente fala muito no ensino à distância, o estar presente, né, de pegar isso. Então, eu estou aqui no telefone, pega lá o livro e vamos discutir. O que você está vendo? O que está na página? Ok, vamos na primeira parte. Isso aqui tem a ver com isso. Vamos explicar. Anota o que eu estou falando aqui. E você vai ditando para o aluno o que precisa anotar, volta, ver se ele pode recapitular para você. Aí, de novo, passa um desafio. Agora eu quero que você ligue para seu colega e passa o que a gente falou aqui, o que você aprendeu, 7 coisas, 5 coisas desse conteúdo que a gente discutiu, você vai ter que ensinar alguém, ou ensinar alguém da sua família. Né? Usa, já que os homens estão em casa, se possível, usar os familiares como reserva, assim, fonte de pesquisa. Faz a pergunta, faz uma enquete. A gente faz aquele Find Someone Who, né? E aí Find Someone Eu, Who em casa, né? Find Someone eu Who. fiz. Encontre alguém quem. Né? Eu E disse você tem assim, que fazer a gente, vale até o pergunta. cachorro. Tinha gente que botou o nome Exato. do cachorro. Nome do cachorro, nome do peixe, nome do gato, vizinho, se possível, mas faz essas pesquisas, perguntar se está falando sobre história, entrevista o avô, a avó, o próprio pai, como que era no seu tempo, como vocês faziam, qual era a matéria, como vocês abordavam isso, e eles têm que fazer esse relatório a partir dessa entrevista. Eles acabam virando, adquirindo habilidades de o quê? Realizar entrevistas, de coletar informações, curadoria, estão Resumir trabalhando várias ideias. habilidades. Resumir, que eles precisam resumir, não é só copiar. Tem uns que faziam a transcrição da conversa. Depois da transcrição, eles tinham que fazer um resumo. Opa, então da transcrição para resumo, para pontos mais importantes. Uns transformava isso em um infográfico, depois fazia um desenho, enfim, são várias possibilidades. Mexe do Twitter. Uma ideia que surgiu para mim no dia 20, no 2020, foi o Uhum. seguinte, ó, como muitas famílias estavam com os avós em casa, enfim, né? O que a gente fez? A gente fez uma entrevista com os avós, perguntando o que eles brincavam na infância, porque na infância deles não tinha internet, né? E aí os alunos Exatamente. apresentavam e brincando. Então a gente brincou de cama de gato, de elástico, a gente brincou de marionete, a gente Opa, brincou de tudo. E o ideal, eles não estavam usando o telefone para ficar envolvidos com alguma atividade, mas sim para apresentar as atividades que eles se envolveram sem tecnologia. Então, assim, a tecnologia é ótima, é maravilhosa, mas também tem um momento de largar um pouquinho do lado e fazer e brincar de isso, sapata e brincar exato. de esconde-esconde.
Isso tem a ver também a questão do downtime, né? A gente fala, né, desse tempo fora da tela, porque a gente já sabe também, é, até ontem mesmo, que engraçado, ontem escrevi no meu blog, falamos do blog no início, eu comentei sobre isso do screen, dessa fadiga, né, que, esgotamento nos olhos, os alunos não aguentam mais ficar só na frente da tela, né? Está tanto tempo vendo vídeo, vendo, então isso acaba realmente desmotivando o aluno a acompanhar, anotar, ainda mais se ele está fazendo isso pelo celular. Então isso gera realmente muito cansaço nos olhos. Então fazendo essas atividades quebra um pouco, gera uma novidade e isso traz um alívio muito interessante, traz se fosse um break, né? Um quebra, mas também ajuda o aluno a processar o conteúdo que ele acabou de ver. Então, ele voltou, agora vai pensar um pouco mais sobre isso enquanto está brincando. Exatamente. E a gente acha que os alunos não gostam, eles gostam sim. Eu estava ensinando a turminha do meu filho, do mais novo, de 5 anos, a jogar sapata. Gente, eles ficaram apaixonados no jogo de sapata. Ali, aquela amarelinha, sabe? A gente chama sapata aqui, Sim, mas é amarelinha no chão. Nossa, eles isso, amaram hopscotch. aquilo. É, Isso! Hopscotch. Eles hopscotch. amaram. E aí eu Não, ensinei a turminha toda e todos eles estavam jogando enquanto eu estava sentado olhando, pensando assim, gente, é só a amarelinha. que maravilha. Não, isso é amarelinha. E acho que eu até ousaria dizer, até com os alunos adultos, adolescentes, adoram, vão, obrigado André, falando aqui com propriedade, mas é isso, às vezes entrando na brincadeira. Eu lembro, isso foi, não anos, mas acho que 3, 4 anos atrás, eu tive uma turma de adolescentes e eram problemáticos, sim, todo mundo falava assim, aquela turma, olha, eles são demais, não dá, eles não querem nada, querem aprender. Eu falei, vamos brincar um pouquinho, vamos. Eu comprei não, tinham vários jogos de tabuleiro, né, na sala de professores que ninguém usava mais, os Top Excellent Game. Os Top pode ser para qualquer idade, né? Todo mundo adora os Top, né? Boy, Girl, Animal, Thing. E eu peguei uns, né, jogos de tabuleiro mesmo, brincadeiras, e levei para a sala. Comecei, vamos botar no chão, vamos sentar todo mundo e começar a brincar. E acho que mais importante a gente tem que pensar nas estratégias e ver como se dá essa interação entre eles, entre os alunos. E sempre tem aquele aluno que quando esse aluno fala, ou esse aluno meio que aprova, o resto vai junto. É impressionante, né? Tem uns que são mais, usar a palavra hoje, né? Influencer. Né? Tem É uns que são verdade, mais, professor. eles acabam, né, meio impactando na decisão do outro. Então, esse aluno, ele levantou, sentou no chão comigo e começamos a brincar, jogo de tabuleiro. Quando ele levantou, o resto foi junto. E eles adoraram. Foi brincar, falar um pouco. E, claro, matamos, vamos dizer assim, de certa forma, 3 coelhos de uma vez só, uma caixa d'água só. Mas a questão da disciplina, estavam participando, uso do inglês, que isso era a preocupação, que eles não falavam, tá? E também, de certa forma, dessa união entre eles. Porque era um grupo bastante desunido, tinha sempre uma discussão, uma briga, e com isso aproximou um pouco mais o grupo todo. Isso é possível fazer online, mesmo como eu falei, quem está em sala e quem está assistindo em casa. Né? Tem essa responsabilidade. Pode até, dependendo da quantidade de alunos que você tem, pode até botar em duplas. Então, que está em casa está responsável por quem está online e vice-versa. Então, my online buddy and my in-person buddy, né? A gente pode falar, né? Um amigo Isso aí. presencial, meu amigo online. Então, eles depois marcam um horário fora da aula para
discutir, conversar, o que eles entenderam sobre aquele assunto. Tá? Sim, pode fazer. Eu gosto de fazer com os meus alunos o anjo, né? Digo assim Sim, que você é o anjo do fulano e o fulano é o seu anjo. Então vocês têm que se ajudar para ninguém ficar para trás, né? Eu uso a palavra anjo, eles gostam, né? Porque daí eles se sentem sim, responsável por aquele colega, né? muito E é bem. bem legal, é bem interessante essa ideia de cuidar do outro, porque daí eu Cuidar também do me outro, coloco um pouquinho no lugar do professor, né? sim. E E criar uma uma coisa empatia, que tu né? Fala é, aí. comentou, prof. Eu uma vez também peguei uma turma de sétimo ano que dizia assim: essa turma não quer nada com nada, essa turma não lê nem por decreto. Só que a gente é daquela espécie de professor que não desiste, né? Brasileiro, não desiste nunca. Yes! Eu Never! peguei uma caixa de história em quadrinhos, de bis, a gente chama de bis aqui no Sul, né? Mas uma caixa de revistinha de história em quadrinhos, e eu tive Aham. 100% de adesão dos alunos lendo. Como assim eles não leem nada? História em quadrinhos eles leem. Exato. Justamente, não leem nada, vamos dizer assim, o substantivo que é importante. O que leem e como é apresentado. Não são duas coisas que a gente precisa pensar. E aí, claro, pensando nesse ensino híbrido, e volta que eu falei foi para cima da resistência. Ela está falando de você. Eu gostei. Mas a gente volta à questão do student experience, do user experience, né? SX, ou UX. Então, o que acontece com esse aluno quando ele recebe esse conteúdo, como ele está interagindo com aquilo. Então, tem alunos que vão, né, se debruçar no livro impresso, outros não, outros preferem computador, mas o que eles vão ler? Então, é leitura? Sim, mas pode ser um gibi, pode ser mangá, pode ser um poema, pode ser contos, pode ser tiras do jornal. Você tem que ver o que realmente está fazendo sucesso com aquele grupo e tentar usar isso ao máximo, claro, levando eles a conhecer outros gêneros, né? Os gêneros textuais. Eles não vão ficar somente no meme. Né? É só, vamos, memes, todos agora adoram ler memes, mas não é só o meme. Vamos sair do meme, vai ver um tweet, vamos ver um textão, vamos ver, né, uma redação, um comentário, opinião de um autor, ver o formato, como é estruturado, até fazer comparações do que eles já gostam, eles já estão acostumados, e com essa novidade. E eles começam a perceber que todos têm o mesmo objetivo, se comunicar com o seu público. Então, por que que está Exatamente. comunicando com você e não o outro? Então, o público é diferente, o interesse são outros, mas está comunicando a mensagem. Né? Você vê, pegando a ideia do quadrinho, que foi uma série estrondosa, né? Ano passado foi Umbrella Academy. Não sei se os alunos já viram, te comentaram. Usar cardápio da cantina, exatamente, ensinar comida em inglês, por que não? Tá? É um gênero textual. Então, Umbrella Academy é baseado numa história do quadrinho. Tá? E por causa da série, muitos começaram a se interessar na história do quadrinho. São meios, são formatos bem diferentes. Tá? E você começa a ver, olha como é legal, olha como a mensagem é transmitida. E também quando eles perceberam que o criador da própria história em quadrinho, história toda, é o vocalista do grupo My Chemical Romance. Então, quando eu falei, que tem uns que gostam, né, são da época, mas ainda gostam, tem uns que curtem o som dessa banda. E aí eu falei, pô, mas é do Jared Way? Sim. Aí eles começam a ver como o Jared, aí tem uma menina no grupo, ela é super fã do Jared. E acabou virando meio um pequena aula onde ela apresentava trabalhos dele, não só história de quadrinho, materiais, ele escreve poemas, ele faz alguns outros trabalhos literários. Então mostraram outras facetas do Jared que eles não conheciam, sabia ele só como cantor de uma banda emo, né? Naquela época, que foi que começou tudo. Não sei se nem pessoas conhecem essa banda, né? Mas eu estou dando um exemplo aqui. Pode ser outras bandas, outros grupos, enfim. É achar realmente com que o aluno se identifica.
Né? É que eu acho que o grande trabalho do professor, para encerrar assim, as ideias, as nossas ideias, o grande trabalho do professor é achar o fio da meada. Quando tu acha Isso. o ponto de interesse do aluno e tu puxa por ali, depois qualquer Uhum. coisa que tu apresentar, Verdade. ele vai se interessar porque ele vira o teu discípulo. É, oh, é verdade. Não, falou perfeitamente isso. É, pegar esse fio e vai puxando. Mas não puxa com força, senão, né, acaba, né, desmanchando tudo. Mas aos poucos, com carinho, e vai dando, vamos dizer assim, mais espaço e ouvindo. Acho que também é ouvir o que o aluno tem a dizer, e usando esses formatos, seja ao vivo, híbrido, tem que ter um momento para ouvir o que o aluno está dizendo. Em formato de enquete, ele comentar o que foi melhor no momento da aula, o que foi o pior momento, o que ele gostaria de saber mais sobre o assunto, se essa aula fosse um filme, qual seria. Então, você tem várias formas de pegar a informação, obter essa informação do aluno, ter esse feedback. Tá? Que eu gosto de É falar de uma das formas feed que forward, né? Que você está isso. informando sua própria prática. Tá? Então, o que o aluno disse, gostou, não gostou, pega isso e usa isso para a próxima aula, para até tornar esse aluno co-autores, vamos dizer assim, é, Protagonistas. protagonistas, acho que essa é a palavra, esse protagonismo do aluno vem realmente à tona dessa forma. E uma coisa que eu aprendi também nessa minha especialização lá na Estácio, que foi aqueles exit tickets. Aquilo eu amei, né? Quem Isso. disse que aquilo não pode ser feito, gente, online? Pode sim. O Online, aluno, antes de sim. sair no final da aula, ele deixa um bilhetinho. Alguns professores fazem com post-it, alguns professores fazem com cartinhas, alguns professores fazem Isso. simplesmente com uma informaçãozinha, um pedacinho de papel. E aí o aluno diz assim, o professor orienta o aluno da seguinte forma: deixa a sua dúvida, deixa algum recado. E numa aula sua, professor, o senhor disse assim, ó, que a maneira como a gente conduz a pergunta para o aluno faz toda a diferença. Ao invés de dizer, você tem alguma dúvida, você diz, me faça uma pergunta. Né? Isso. Isso. Diferente, porque ele tem uma dúvida e vai dizer não. Mas tem, está cheio de dúvidas, talvez, né? E quer se expor, não quer parecer um pouco, eu não diria a palavra, né? Parecer menos inteligente. Então ele vai, não tem dúvida, tá tudo ok, mas tá cheio de dúvidas, ou não só dúvidas, mas em coisas que geraram ou aguçaram a sua curiosidade. Né? Também me faça uma pergunta. Ou o que deixou você curioso após ver esse vídeo? Né? O que despertou em você? Você queria ver mais sobre isso? É, você gostaria de viver aquele tempo? Se estivesse falando de alguma época especificamente? E por que não? Ou por quê? Então, há maneiras e há maneiras. Sempre pensando usando essa ideia, olha, poxa, eu vou tentar ver como o aluno está interagindo com o conteúdo. E esse exit ticket é isso. Se eu estou usando o Zoom, por exemplo, eu posso programar no Zoom para fazer uma enquete no final da transmissão. Eu não preciso dizer para ele responder. Automaticamente é programado dentro do próprio Zoom. Quando ele, né, fica, tchau, professor, tchau, 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 pum, clica lá, vai aparecer. Gostou, não gostou? O que você, né, faz uma pergunta? Então, eu deixo já preparado como se fosse uma enquete, um formulário com perguntas que ele pode fazer dessa forma. Ou pode se tornar uma coisa mais interessante. Ah, pensando, né, num colega que não assiste a aula. Né, o que você gostaria de passar para ele? Imagina você está, né, passando essa aula para seu colega. Se fosse dar essa aula para sua avó, como você daria essa aula? O que você daria, Show! né? Diria? E o aluno, mas contaria história para ela, tal. É isso. Conta a história, então.
Aí você vai ver É isso que, aí. se esse aluno de fato tem ou não realmente processado, não tem um domínio daquele conteúdo e você consegue diagnosticar dessas necessidades, fazer ajustes de acordo com cada um. Você vai individualizar mais o estudo. É isso aí. Então, pessoal, vocês viram qual é o recado do professor Stefan é: não vos desespereis, vai dar tudo certo. Para tudo tem uma estratégia. Tipo, eu imagino que no momento, no calor da situação, né? É por isso que realmente ter a comunidade como essa é importante que você tem a quem recorrer, tirar essas dúvidas, de repente joga essas possíveis situações antes de você entrar, mas entrando ali a situação, está no meio de uma aula, não deu certo, a internet caiu, os alunos não querem colaborar, pensa, reorganiza, faz de outra forma, ah, né? Mais um som para rezar, gostei. E seja bem franco, converse com o aluno, olha, é isso, guarda reserva minutos, depende do início da aula ou no final, para conversar. Em português mesmo. Vamos lá, gente. O que vocês acharam? Gostei muito. Comentar, não só se aprenderam ou não, mas comentar o que eles, os comportamento do aluno. Não de falar assim, você ficou lá falando o tempo todo, ficou lá brincando. Poxa, Bruna, tava tudo bem, você estava bem agitado hoje. Não falar assim, Bruna, para de falar e me interromper o tempo todo. Você fica toda hora falando. Não. Você está tudo bem, Bruna? Aconteceu alguma coisa? Você quer contar o que aconteceu em casa? Não, de repente, de novo, com cuidado. Mas saber mais ou menos como seu aluno está agindo e como ele está processando aquele momento. Pode estar acontecendo uma coisa em casa, ele pode estar realmente sem menor interesse mesmo de estudar naquele momento e respeitar esse espaço. Agora, tudo bem, você não quer estudar agora, mas tem um dever então para você. Não posso deixar, vamos fazer esse trato, vamos negociar esses estudos. O que está falando aqui? Tá. Olha, Dani falando, obrigado. Para tudo existe uma maneira de resolver. Teacher, ó, a Yara disse tudo, né? Para tudo tem um Yara. jeito, menos para morte. Opa, A gente tem, até agora, aqui né? no sul, prof, aqui no Até sul a gente agora. diz assim, ó, não tá morto quem peleia. Opa, gostei. Não tá morto quem peleia, né? É isso? É, isso. Muito bom, muito bom. Será que, pessoal, não sei se alguém tem alguma pergunta, de repente pode aproveitar nesse momento para lançar alguma O outra André fez pergunta uma pergunta. específica. Qual foi a O André pergunta? perguntou Eu acabei assim, que perdendo. se no fundamental, no ensino fundamental, os pais Aham, precisam ajudar no ensino online, é fundamental a ajuda dos pais. Eu vejo que sim, sim. embora o professor, o senhor lembra aquele áudio que viralizou do gauchinho do interior que dizia, professora, a minha mãe não tem jeito de ensinar, a minha mãe tem jeito de cozinhar. Coisa mais Sim, querida, aquilo quebrou o coração dos professores em mil pedaços, né? exato. Eu lembro, eu De lembro. Eu saudade lembro dos desse ano. alunos. Então, Sim, assim, os pais mas precisam orientar, é, acho que né? o que a gente precisa Mesmo no mesmo presencial. no presencial. Então, quem está em casa, os pais, não também tentar tornar o pai em professor. O que a gente pode passar para eles, depende, é um roteiro de perguntas, algumas ações. É. Então, canta uma música com ele, pede para ele cantar a música, que a gente fez uma música, a gente ensaiou, fez um ensaio dessa música na sala, então, pede para ele cantar essa música. É só isso. Para ele demonstrar o que ele Gente, aprendeu. Mesmo que você. pelear é lutar. Não tá morto quem luta. É Opa, uma palavra espanhola. sim, como não? Peleia. É. Mas, Prof, diga lá.
Gostaria, antes de encerrar, gostaria de agradecer a tua presença, sempre disposto, sempre aqui conosco. A gente já perdeu agora a contagem de quantas lives, né? Agora já foram várias, já não estamos mais estreando. Que bom, que bom. Muito obrigada. E aí eu gostaria que agora o senhor fizesse a sua conclusão de todas essas ideias maravilhosas que eu vou indicar e vou passar para todo mundo, porque o professor Stefano hoje, gente, nos deu aí ó, um bote salva-vidas, jogou, te salva, não corre afogada. E Não dá pode para afogar. gente Sim. a gente ficar aí até o final do ano segurando legal. Segura, segura na mão de Deus, como dizem, né? Mas, primeiramente, prazer foi todo meu, mesmo. Poxa, sempre bom essa troca. E como falei, a ideia da comunidade é importante. A comunidade de aprendizagem, comunidade, não chama em inglês, né? Community of Learning. Então, você cria essa comunidade onde tem essa troca e onde você acaba encontrando apoio, mais importante. Então, como aquela outra frase, ninguém solta a mão de ninguém, né? Todo mundo segura na mão. E você falou em bote salva-vidas, já olha só como cabeça é um pouco doida, que pensei já no meu cantor favorito. Quem assistiu minhas aulas já sabe, né? Justin Bieber, eu sou um belieber. Então tem a música Lifeline. Não sei se vocês conhecem. Conhece essa música? Sim. Que ele fala, if you feel like sinking in the, if you feel you're sinking into dark waters, I will jump right over for you. Eu vou lá e buscar, vou lá te resgatar. E I'll be your lifeline, né? Justamente o que você falou, do bote salva-vida. Então, para o último, assim, finalizando essa live mesmo, é pensar o que você pode fazer, seja realmente, sem ser prático. Tem um problema, tenta contornar sempre, ver sempre esses problemas como oportunidades. A gente até tem uma palavra que foi, né, já estamos falando de ensino híbrido, tem um hibridismo aí de probabilidade, que é um problema, e oportunidade junto. Então, não vê problema, vê como oportunidade de você ver uma coisa diferente, de ter a ajuda de um aluno, como falei, delegar, tenta delegar para os alunos, ah, se você não tem um apoio extra de um monitor, tem que dar aula, tem que ainda fazer a parte online, tem que poder. Então, tenta fazer isso com a ajuda dos alunos. Monta isso com os alunos. Já nossos roteiros, a gente precisa cobrir esse conteúdo esse ano. Como a gente pode fazer isso? E ver sugestões que alunos podem sugerir, eles podem colocar como ideias, recursos, não só do livro. Professor, tem um vídeo que eu vi que tem tudo a ver com esse tema. Podemos usar? Vamos ver, então. E, de novo, gera responsabilidade e aumenta o protagonismo do aluno, que é isso que eles querem. Eles vão sentir parte disso. Poxa, que legal, fiz isso, fiz uma entrevista, depois vieram um vídeo. Pede para eles criarem os próprios vídeos. De repente, eles podem editar os vídeos que você cria. Tem toda uma linha de produção, linha editorial. Você acaba virando realmente um trabalho em equipe, tá? Mas, claro, você, professor, sabe, professora, sabe onde você vai chegar. Você já sabe onde você quer chegar. É só ajudar os alunos a procurar as melhores maneiras de realizar, de cumprir com esses objetivos e metas que tem. Claro que precisamos seguir metas, né? Tanto no fundamental como no ensino médio. Tá E bom? se eu puder acrescentar com alguma coisa, eu digo para vocês, professores, 2020 foi difícil para todos, não só para nós, professores, mas para os nossos alunos também, para as famílias também. Para Então, todo esse é mundo. o momento de tu olhar no coraçãozinho dele. Isso vai fazer toda a diferença na vida dele. Sim.
Exato. Tem um pouco mais carinho, né? E acrescentando justamente isso, por tendo esse carinho, menos é mais. Então, o que você dava em aula de 45 minutos, metade. Vamos pensar em 20 minutos de conteúdo mesmo e 10, 15 de trabalhos, de momentos onde você pode desenvolver as competências socioemocionais, fortalecer os laços entre eles e também fortalecer essa resiliência de cada aluno, a motivação. Porque um dos grandes desafios, como você falou, foi difícil para todo mundo, para muitos alunos não foi a questão de estudar, foi encontrar motivação para estudar. Eu falei isso semana passada, no aniversário, falando com a Laís, lembra? A professora Laís, a gente estava falando sobre autonomia. E sem motivação, como você vai dar essa autonomia, ou pelo menos promover a autonomia no aluno? Então, às vezes, é encontrar motivação. E o aluno, às vezes, não tinha motivação para pegar o livro, sentar. Por que eu vou estudar se a gente está aqui preso dentro de casa? Por que eu vou fazer isso? Não vai valer nada mesmo. Então, vem vários questionamentos. A gente precisa ouvir esses questionamentos dos alunos. Validar, ou apenas dar ouvidos a isso, e conversar. Não, assim, rejeitar. Não, você está falando besteira, tem que estudar assim, se comporta, vai, faz o dever de casa que eu estou mandando. Não. Ouvir e, de novo, levar isso para uma discussão, não punição. Isso aí. Muito obrigada, professor Stefan. Foi um grande prazer. Eu só tenho a agradecer. E vou deixar salva essa live, porque essa live vale ouro, gente. Muito obrigada. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Um beijo, boa noite.